Bom, pessoal, vamos começar então aí o plantão online, já que não foi conveniente para a gente se reunir aí presencialmente, né? Os três primeiros exercícios são bem simples, então vou dar uma dica para vocês. Já vou aproveitar aí a ferramenta que a gente tem no computador para fazer um desenho mais bonitinho, para vocês compreenderem, né? Na sala de aula eu também faria bem tranquilamente esse ciclo aqui, como a gente fez algumas vezes ao longo do ano. É que aqui na mesa digitalizadora não fica tão legal, então vou adicionar só os detalhes com ele, tá? Eu ia deixar algumas coisas prontas, mas resolvi fazer já direto aqui. Bom, por que eu estou fazendo isso? Porque isso é o que vocês vão ter que fazer no papel para mim, na lista, tá? Que vale aí, vamos dizer, 40% da nossa nota, e na avaliação também, tá? Então, a gente tem aqui um ciclo trigonométrico feito, mais ou menos certinho aí, né? Tá legal, desse jeito tá bom. Olha o que ele pede: faça um círculo trigonométrico e compare quem é maior. Qual desses aqui é maior? Vamos fazer qualquer um, sei lá. Vamos começar por esse, ó, seno de 260 ou seno de 350. Então a gente vai ter que primeiro lembrar como que marca ângulos aqui, né, no ciclo. Antes de lembrar como marca ângulos, vamos lembrar que com sono deitado, sem sono, em pé, tá? Os valores de seno são marcados no eixo vertical e os valores de cosseno no eixo horizontal. Então, 260 e 350, é isso? Então, agora a gente tem que marcar esses caras. Vamos começar marcando 260. Não dá para a gente marcar 260 de maneira precisa, ele não é um notável. Mas a gente sabe o quê? Que a gente que aqui seria o ângulo zero, que se estiver alinhado aqui com a parte positiva do cosseno, é o ângulo zero. E aí a gente abre os ângulos nesse sentido aqui, no sentido anti-horário. Esse que eu abri seria mais ou menos em torno de 50 e alguma coisa, 60. Mas o que a gente quer é 260. Então a gente tem que abrir até o 180 e ainda passar dos 180 mais 80 graus. Então vai quase chegar aqui, ó, vai quase chegar no 270. O 270 seria bem aqui. Como é que vocês vão fazer esse tipo de aproximação? Vocês têm que decorar aí, né? E é a palavra feia mesmo, é isso mesmo, que aqui é o zero, aqui é o 90, aqui é o 180, acho que esses vocês já sabem. Esse que é mais chatinho de lembrar é o 270, tá? É só pensar que é o triplo de 90, né? Porque deu 90 uma vez, 90 duas vezes, 90 três vezes. Quando for 94 vezes, volta aqui para o zero. 0 e 360 são a mesma posição, tá? A gente fez um em cima, outro embaixo, não tem nada a ver isso aí. Os dois se referem ao ponto aqui onde eu fiz o asterisco. Então, o jeito de vocês lembrarem vai ser isso daí, né? Ou pensar o quanto que passou de 180. Se eu fizer 260 menos 180, vocês vão ver que passou aí 80 graus do 180. Então, para não manter esse monte de rabisco feio, vamos fazer direto ele aqui, ó, tendo passado aí já, ó, 80 graus do 180. 180 mais 80 vai bater certinho aqui no 260. O outro é o 350, né? Mesmo raciocínio, né? Vamos imaginar que aqui é o 270, o 350 passou um bom tanto aí do 270. Mas quando começa a chegar muito perto de 360, eu prefiro pensar o quanto que ele voltou em relação ao 360. O 360 ele teria chegado aqui de novo. Se eu voltar aqui, ó, 10, eu cheguei no 350, tá? Essa é a ideia desse exercício, forçar vocês a marcarem arcos não tão com arco que a gente fala é esse ângulo maior que 180, tá? Marcarem arcos não tão convencionais no ciclo trigonométrico. Conseguir pensar que uma abertura de 260, ó, é tudo, né? Claro que eu estou rabiscando aí, mas vamos dizer assim, é o caminho que ele varreu, claro, reto, né? Bem em cima aqui do círculo, mas eu fiz desse jeito para ficar mais fácil para fazer. Uma abertura de 260 é tudo isso. Já uma abertura de 350 coincide até aqui, abre até o 260 e abre um pouco mais até lá, ó. Esse exercício é o intuito de que vocês marquem isso. Aí, para não ficar tão direto, o que a gente pede? Qual seno é maior?
O seno de 350 estaria aqui, o seno de 260 estaria aqui. Ó, qual é maior? Se você for pensar em módulo, qual está mais distante do zero? O zero está aqui, né? O mais distante do zero é esse. O mais perto do zero é esse, só que está na parte negativa. Então, quando a gente está nos números negativos, né, porque começa a ser positivo, o número mais perto do zero, em tamanho, é menor, né? Lembra da reta numérica aí, matéria que a gente aprende lá atrás. Eu devo ter discutido com vocês em algum contexto esse ano. 1, 2, até mais infinito. Do lado direito, do lado esquerdo, menos 1, menos 2, até menos infinito. Continua para cá, tá? Continua para cá. Essa reta do seno é como se fosse uma reta numérica, só que ela está na vertical, os valores positivos aqui. Quando você está na parte negativa, quanto mais perto do zero é maior. Menos 1 é maior que menos 2. Estar devendo só R$1, vamos dizer assim, você está com menos dívida do que quem deve R$2. Então, ó, esse que está mais perto do zero, como está na parte negativa, que é o seno de 350, ele, vamos dizer assim, ele é menos negativo, ele está mais próximo do zero, então ele é maior que o seno de 260. Cuidado, hein, gente? Não é porque o 350 é maior que o 260, não tem nada a ver isso aí, tá? A ideia aqui é realmente escrever no ciclo e fazer a comparação. Se vocês quiserem printar esse primeiro aí para vocês entenderem, eu vou dar um tempinho, porque depois eu vou... Bom, posso fazer no próximo slide um outro exemplo, porque não tem nada a ver. A gente pode ter um seno maior com um ângulo menor. Ó, dá uma olhada, se a gente fosse comparar seno de 150 e seno de 120. Ó, 120 começaria aqui, abriu, o 120 passou só 30 do 90 e falta 60, que falta 60 aqui para ele chegar no 180. O 120 está aqui. Agora vamos imaginar o outro, vamos imaginar o 150. O 150 você tem que abrir um pouco mais, vai faltar 30, não vai ter 30 passado no 90, mas vai faltar 30 para chegar no 180. Aqui estaria o 150. Se você comparar o seno dos dois, né? Se você comparar aí o seno dos dois, o que é que você vai ter? Você vai ter aqui que o 120 está mais alto, está mais longe do zero, mas agora na parte positiva do seno. Então, o seno do 120 está mais alto, está mais longe do zero na parte positiva, então ele é maior que o seno de 150, tá? Esse aqui, ó, seno de 120 maior que o seno de 150, tá bom? E é totalmente comparativo esse primeiro exercício. Vocês vão ter que comparar com o da horizontal também nas ocasiões que eu pedi o cosseno, tá legal? Vamos ver aí um outro tipo de exercício. Esses de conversão são muito diretos, tá? Eu não vou fazer a conta aqui, porque vamos ver quanto tempo de vídeo já foi. 7 minutos. Então não vou fazer a conta aqui, tá? Mas vou iniciar eles para vocês. Se eu pedir grau e radiano, não importa muito como eu vou montar a regra de 3. O importante é eu respeitar uma coisa. Embaixo do grau, de onde eu vou escrever grau, eu vou colocar o 180. Embaixo de onde eu vou escrever radiano, eu colocar pi. Tá? Ou direto 3,14, se vocês quiserem. Aí você consegue, com esse início, eu vou até duplicar ele no outro slide, com esse início, resolver montar a regrinha de 3 para qualquer caso. Então vamos lá, grau para radiano, 50 graus, por exemplo, exercício 2 aí, 50 graus. Só que aí eu tenho que respeitar, eu venho aqui embaixo do graus, como eu já tenho o valor em graus, eu ponho embaixo do 180, uma coluna para graus e uma coluna para radianos. E aqui embaixo do pi, né, na parte de radianos, eu coloco x, tá? Graus para radianos, é sempre 180 e pi vão aparecer, porque são os que a gente sabe de cabeça, tá? Embaixo dos 180 graus eu ponho outro valor em graus, embaixo do pi eu ponho o x aí que eu quero achar. É uma regrinha de 3, tá? Então esse valor tá para esse, assim como esse tá para esse. O que eu faço agora? Multiplica em cruz. 50 vezes π, ó, 50 vezes π vai ter que ser igual 180 vezes x, tá? Como quem eu quero achar, que é o valor do 50 em radiano é o x, eu tenho que deixar o x sozinho. Então eu passo o 180 aí dividindo, fica x igual isso daqui. Vocês que no curso técnico podem usar calculadora, usem calculadora. Ou mantém aí 5π sobre 18, porque o 18 não tem o que fazer. Ele vai ser 2 vezes decomposto, né? 2 vezes 3 vezes 3, não divide por 5, ou simplesmente você deixa x igual 5π sobre 18, ficou feia a letra, mas acho que dá para entender, né? Ou você joga aí na calculadora, ele vai te dar um valor aí que vai ser 5 vezes 3,14, lá, e depois é o resultado desse 5 vezes 3,14 dividido por 18, que dá aqui, ó, se vocês fizerem aí, vou até fazer aqui, dá, peraí que eu fiz 50π, fiz errado, peraí.
Vai dar 0,872664, enfim. Tá aí, ó, x igual 5π sobre 18 já seria uma excelente resposta para esse exercício. Tá bom? Então é isso. Vamos começar o outro. Vamos escolher qualquer valor. Se vocês pegarem um valor bonitinho aqui, por exemplo, 2π sobre 9, para fazer em radianos, fica um pouco mais tranquilo. Olha por quê? Você não precisa de calculadora. Agora está em radianos, eu quero em graus. Então 2π sobre 9, x, regra de 3, vai multiplicar em cruz. Vai ficar aí, π multiplica o x, o 180 multiplica a fração. Então 2π sobre 9. Como é só multiplicação e tem π dos dois lados, não tem problema nenhum você fazer isso aqui, ó. Então o resultado já sai um pouco mais direto, tá? 180 por 9 vai dar 20, 20 vezes 2 vai dar 40 graus. Se eu não errei nenhuma conta aí, é para dar 40 graus. Até conferir aqui, porque, né, final de semestre bate um cansaço. Então, se tiver aí assim, bonitinho, em π, é um pouco mais fácil, dá para fazer até sem calculadora. Agora, por exemplo, eu pus um aqui 2,16. Ué, André, mas aí não tem o π. Não tem problema nenhum. Ele está em radiano, não tá? São 2,16 radianos. Bota 2,16 aqui, aqui você coloca o x, multiplicou em cruz, vai ficar x vezes π igual 2,16 vezes 180. Aí você passa o π dividindo, lembra que um π é número. Ele tem na sua calculadora aí, científica, do celular, enfim. Né? Você pode até jogar direto, vai passar, o x fica, vai passar o π dividindo. Você pode jogar direto 3,14. Você faz 216 vezes 180, para não ter problema aí, anota o resultado, depois divide por π, ou divide por 3,14, achou o x. Conversão é só respeitar a regra de 3. Grau de um lado, radiano do outro. Do lado do grau, 180. Do lado do radiano, π. Embaixo, se você tiver o valor em radiano, põe embaixo do π, x embaixo do grau. Se você tiver o valor em graus, põe o valor em graus embaixo do 180, o x embaixo do π, tá? E morreu. E é isso. Tá bom, pessoal? Esses aí são mais simplesinhos. Esse 4 é mais longo. Então, eu vou fazer ele e vou dar ele pronto para vocês com um áudio explicando um pouco melhor, senão o vídeo vai ficar imenso, tá? Esse 5 estava errado na primeira versão da lista que eu mandei. Acho que vocês dois têm a versão mais atualizada, onde esse 5 aqui está correto, tá? Esse 5 aqui é rapidão. Vou dar umas dicas aí dele para vocês e a gente já vai se encaminhando aí para o final, tá? Ó, vamos fazer ele aqui junto. Olha o que eu falei. Na figura ABC é um triângulo isósceles, ó, então cuidado. A, B e C. Olha o triângulo que é isósceles, marquei os vértices dele, tá? Como ele é obtusângulo, né, ou seja, tem um ângulo obtuso aqui, é o ângulo contrário ao ângulo obtuso, o lado oposto, né, o lado AB oposto ao ângulo obtuso é que vai ser o lado diferente. Isso dá pra gente demonstrar, porque isso é uma hipotenusa, tá dentro de um triângulo retângulo, mas não precisa. Não é o ideal se pautar na figura, na geometria, na trigonometria, mas vocês podem pensar dessa forma. Pode pensar aí que o que parece realmente é, até porque eu não indiquei que esse ângulo é reto, tá? Na pressa eu não indiquei, mas podem assumir o ângulo D aí como reto, tá? Então aqui, ó, BC tem a mesma medida de AC, porque o triângulo é isósceles, tá? CAD e BAC medem 30, tá? Quem são CAD e BAC? CAD, ó, C, A, D. Então aqui mede 30. O BAC também mede 30. Quem que é o BAC? Ó, B, A, C. Então aqui assim também mede 30. Tá bom? Tá legal? E como ele é isósceles, ali embaixo mede 30 também. Ele quem? O ABC é isósceles, o triângulo inicial, ó. Como esse lado, com 2 pauzinhos, é igual a esse lado, que também é 2 pauzinhos, a gente pode dizer, como o grandão ali, o AB é o lado diferente, no triângulo isósceles, lembra? Os ângulos da base são iguais. Então é 30 e 30. Aí ele falou que BC mede 2... BC mede 2 e te mandou calcular AD e CD. Para facilitar aí, ó, vamos chamar aqui de Y e aqui de X, porque com essas letras aí dos nomes fica difícil a gente calcular. Ei, meu Deus do céu. Fica difícil a gente calcular, tá? Então vamos pegar aqui, ó, uma outra cor para não confundir com o preto do enunciado. O que acontece? A gente pode já fazer algumas coisas nesse triângulo. Por exemplo, o grandão inteiro é retângulo, né? E a gente já tem que aqui é 30
e que aqui assim é 60, certo? Daria pra gente, se a gente tivesse um dos lados inteiros, daria pra gente calcular o x, mas não tem. Então, o que a gente vai ter que pensar? A gente vai ter que sacar o seguinte, como a isósceles é 30 e 30, esse 2 pauzinho é 2, então esse outro 2 pauzinho também é 2. Eu saquei isso, acabou o exercício, porque eu venho aqui, desenho separado, ó, C, D, A. Embora pela proporção pareça um 45, a gente sabe que não é. A gente marcou ali em verde que aqui é 30, aqui ó, esse. A gente marcou que aqui é 90. Então pela soma dos ângulos internos de um triângulo, tanto que falta para dar 180, aqui ó, é 60. A gente sabe que aqui é 2, a gente sabe que aqui é x e a gente sabe que aqui é y, tá? Então a gente vai escrever algumas expressões que talvez não caibam aqui, mas eu vou ter que dar uma espremidinha aqui, ó. Vou espremer aqui em cima assim. A gente sabe que o seno de 30 é meio. Como que a gente pode tirar o seno de 30 nesse triângulo? Pegando o cateto oposto ao 30, ó, e dividindo ele pela hipotenusa, que é o oposto ao reto. Então, ó, seno de 30, necessariamente, aqui na linha de baixo, vou substituir o seno de 30 pelo significado dele, cateto oposto ao 30, dividido pela hipotenusa. Tem que dar meio por esse caminho. Eu acho o y, tá? Eu acho o y aqui. O x, vocês podem aplicar só um Pitágoras, que vocês acham aí. Não vou fazer inteiro. Lembra que isso é um plantão, né? Vocês têm que fazer aí. Tá legal? Então falta esse. Ó, esse aqui, vocês que fazem curso técnico, podem jogar na calculadora e calcular esses valores de seno e de cosseno aqui, tá? Esses são notáveis, a gente sabe, é só desenhar um ciclo, a gente tem uma noção do 210, 135 são notáveis, tá? O ideal é que vocês tomem cuidado com os sinais deles aí, né? Pensem, esse aqui quanto falta para 180, para ver parente de quem que ele é. Esse aqui, quanto que ele passou de 180 para ver de parente de quem que ele é. Cuidado com os sinais. 180 a gente sabe só de desenhar o ciclo, 45 também é um bem conhecido. É substituir os valores aí e resolver a expressão, tá? Essa parte todos vocês sabiam bem. Essa parte aqui eu acho que vocês não vão ter grandes problemas. Passar para a forma trigonométrica, o complexo, né, pegar a forma algébrica, que está aqui no 7, passar para a forma trigonométrica, e o 8 é o contrário, pegar a trigonométrica e passar para a algébrica. O 8 é mais fácil, tá? Porque você vai fazer o seguinte, vou até printar isso aqui e fazer direto aqui em cima também. Pelo menos um rascunhão aí para vocês. O 8 é o seguinte, você vai pegar, jogar cosseno de 20 na calculadora, vai te dar um valor, 0, alguma coisa. Você vai pegar, jogar, J é a unidade imaginária. Você vai pegar, jogar seno de 20 na calculadora, vai te dar 0, alguma coisa também. Outro valor, dois valores diferentes. Aí você faz o quê? Aqui está multiplicando por 10, aplicou a distributiva, escreve o resultado na linha de baixo, escreveu assim, acabou, tá? Você vai jogar os valores de cosseno e seno aqui, passar o 10 multiplicando. Aqui é a mesma coisa, você vai jogar isso aqui na calculadora, se a sua calculadora fizer em radiano, maravilha, né? Se não, quando a gente não indica nada assim, tá? A fração com pi geralmente é radiano, aqui é radiano, tá? Se você tiver dificuldade de fazer em radiano, mesmo esquema, radiano, grau, ou grau, radiano, debaixo do grau sempre 180, debaixo do radiano sempre pi. Você vem aqui, põe 5π sobre 4, que está em radiano, x, achou o x, joga, pode reescrever com ele em graus, joga na calculadora, cosseno vai achar um valor, mais j, joga na calculadora, seno vai achar um valor, o 5 está multiplicando aqui fora, você faz a distributiva no 5 na linha de baixo, escrevendo o resultado, já é a forma algébrica, tá? A trigonométrica tem aquelas fórmulas, você vai achar primeiro o módulo, que é igual a raiz de a quadrado mais b quadrado, lembra quem que são eles, né? O a é a parte real, o b é a parte imaginária, então aqui a é menos 2, b é 2 raiz de 3. Aqui os dois são negativos, tanto A é menos 3 quanto B é menos 4, é o menos 4, só a parte imaginária, não menos 4J, né? Lembra que a parte imaginária aqui multiplica o J. E aí você vai achar o módulo com essa forma e vai deduzir o argumento, θ, com uma outra fórmula. Cuidado que não tem fórmula direta para achar o argumento. O que você acha é seno θ, que é B sobre ρ, e cosseno θ, que é A sobre ρ, tá? Parte real, que o cosseno do argumento é parte real sobre o módulo, seno do argumento é parte imaginária sobre o módulo. Com essas fórmulas vocês conseguem fazer muito cuidado com o sinal, hein? E aqui vai dar um notável, aqui não,
Mas vocês jogam na calculadora e qualquer coisa vocês vêm me perguntar, tá? Espero que tenha dado um norte. Comecem a rabiscar, porque isso já tá valendo nota. Vim tirar dúvida, mandar pedaço de exercício para mim, nem que esteja errado e que eu ajude. A participação, a tentativa já vai entrar nas notas dos 40 pontos de lista. Tá bom, pessoal? Valeu, então. É isso. Qualquer dúvida, estou à disposição.